Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Gina Gabriel, eu sou médica endocrinologista e eu estou aqui para falar para vocês hoje sobre um tema em homenagem ao Dia das Crianças. Esse tema ele foi escolhido depois de uma enquete lá no meu Instagram, no Instagram do Endocrinologia para Todos. E o tema mais pedido, na verdade, foi esse, né? Que foi pra gente falar sobre obesidade infantil. Gente, esse tema, se deixasse, eu poderia falar sobre ele, sei lá, 1 hora, 2 horas, porque tem bastante coisa, né? Quer dizer, o ganho de peso na criança pode ter algumas causas patológicas, ou seja, relacionadas a doenças, mas essas são realmente a minoria. A grande maioria das crianças que está acima do peso tá porque não está se alimentando adequadamente. E isso é uma coisa que a gente no fundo já sabe. Mas a obesidade infantil ela é um problema não só porque o ganho de peso pode trazer consequências imediatas para a criança. Tem criança, inclusive hoje, que já está desenvolvendo taxas de açúcar mais altas no sangue, pré-diabetes ou até mesmo diabetes tipo 2. Tem crianças que já têm colesterol alto, isso pode atrapalhar o crescimento, pode avançar, acelerar o crescimento, pode atrapalhar a puberdade, aumenta o risco de puberdade precoce. Enfim, existem várias alterações do ponto de vista agudo na criança. Mas a grande questão é que não são só alterações agudas, quer dizer, quando a criança ganha peso, ela pode estar impactando o seu futuro, quer dizer, o futuro da sua saúde. Então, crianças obesas têm mais risco de serem adultos obesos, crianças obesas têm mais risco de serem adultos com diabetes, com doença cardiovascular, enfim, uma série de problemas. Então, cuidar da alimentação e da saúde da criança é tão ou até mais importante do que cuidar do adulto, porque o que acontece na nossa infância pode impactar o resto da nossa vida como um todo. E quando a gente fala de obesidade infantil de causa patológica, ou seja, relacionada a doenças, são muito raras as doenças que fazem a criança engordar, assim como também nos adultos, né? Mas quando isso acontece, geralmente o ganho de peso da criança está relacionado também a uma alteração no crescimento. Então existem algumas doenças hormonais que fazem a criança ganhar peso e parar de crescer. Existem outras doenças hormonais que fazem a criança ganhar peso e acelerar o crescimento. E geralmente isso acontece de uma forma meio rápida, mais rápida do que a gente vê normalmente quando é só por alimentação. É claro que precisa ter uma avaliação de um bom pediatra ou de um endocrinologista ou endocrinologista pediatra para saber se isso é uma causa patológica ou não. Mas eu posso garantir a vocês que a grande, esmagadora maioria dos casos do ganho de peso infantil, quer dizer, da obesidade infantil, tem a ver com a cultura alimentar da família ou a cultura alimentar em que a criança está inserida. Então, gente, a gente está vivendo um momento de extrema industrialização da comida. A gente se desconectou completamente da alimentação. A alimentação passou a ser alguma coisa que a gente não cuida mais. A gente simplesmente come. Come o que tem na frente, come o que é mais prático, come o que é mais gostoso. Não existe mais aquele cuidado que se tinha com a alimentação como era com os nossos avós e bisavós, né? Antigamente se tinha uma horta no quintal, antigamente se preparava comida em casa, com temperos naturais, usava-se o mínimo de industrializados possível. E hoje o que a gente observa é que a gente vê crianças que não conhecem os legumes e as frutas, não sabem diferenciar o que é, mas conhecem muito bem como é a latinha de um refrigerante e o pacotinho de bolacha recheada, né? Eu recebi algumas semanas atrás um vídeo pelo WhatsApp que era uma reportagem, era uma reportagem mostrando o quanto que as crianças hoje estão crescendo com uma alimentação quase que 100% industrializada. E o que mais causa impacto no ganho de peso infantil, quer dizer, na obesidade infantil, não é nem a questão do o carboidrato ou a proteína, e sim o tanto de industrialização que a criança está sendo submetida. A verdade é que a criança não deveria consumir nada de industrializado, pelo menos até os 2 anos de vida. E de preferência, nunca em nenhum momento da sua vida. É claro que quando a criança começa a ir para a creche, para a escolinha, começa a frequentar as festinhas dos amigos, fica um pouco difícil de ter esse controle. E eu vejo mães, eu atendo mães até muito preocupadas em relação a isso, porque em casa conseguem controlar bem a alimentação, mas quando chega nessas situações sociais fica um pouco mais difícil.
Mas realmente, gente, nem nós deveríamos comer industrializados, porque esses químicos, corantes, conservantes, eles acabam causando impacto na nossa vida. E imagina o que não faz no corpinho de uma criança. Então, muita gente me perguntou em relação à obesidade infantil e o que fazer. Infelizmente, quando a gente atende uma criança, a criança ela não tem autonomia para escolher o que ela vai comer. E quando ela já está acostumada a comer coisa doce, coisa industrializada, né, com todos aqueles estimulantes e realçadores de sabor, ela já se adaptou, é muito difícil desadaptar. É difícil pra gente que é adulto, ainda mais para uma criança. E não adianta você querer que a criança coma, por exemplo, brócolis, couve-flor, salada, se o pai e a mãe estão comendo um lanche porque é mais prático e é mais rápido, né? Então a grande verdade é que a melhor forma de cuidar da obesidade infantil é cuidar da cultura alimentar da família. E aí já tive casos de mães que são super saudáveis, que comem super bem e a criança não quer comer. Tudo tem a ver com a forma como você educa, como você ensina. Inclusive, dentro desse especial Saúde da Criança, a gente vai ter um vídeo que vai ser o último vídeo dessa semana com a doutora Laura Ohana falando sobre educação infantil, educação com amor. Eu vejo muitas mães brigando com a criança para ela comer coisa saudável. E a criança ela não tem maturidade ainda para entender que aquilo vai fazer bem para ela no futuro. Ela é imediatista porque isso faz parte do desenvolvimento da criança. E quando a criança recebe, associa a comida saudável com briga, com a mãe ralhando, ou com a mãe ou o cuidador, né, a pessoa que está lá brigando ou obrigando ela a comer, ela já associa aquilo como uma coisa negativa e ela passa a bloquear aquilo na vida dela. Então imagina, é uma cultura de família, é uma cultura social, de escola, de mundo mesmo, em que a comida gostosa é aceita, onde ela, inclusive com os amiguinhos, nas festinhas, só que na hora de comer a comida saudável é sempre na base da briga, e isso acaba não funcionando muito bem. Não existe uma fórmula certa, existe aquela que funciona melhor para a sua família. Mas uma coisa que eu adoro é quando a alimentação, a criança faz parte, ela é inserida no processo de preparação da comida. Existem, se vocês procurarem no Google, várias imagens assim de pratos infantis com fruta, com legumes, onde forma carinho, onde forma desenho, arvorezinha. E isso faz com que a alimentação saudável seja lúdica, que a criança esteja se divertindo, experimentando textura, tocar, pegar, sentir o cheiro, participar da preparação na medida do desenvolvimento dela, claro. Isso vai fazer uma grande diferença, principalmente no relacionamento que ela vai estabelecer com a comida, não só agora que ela é criança, mas também ao longo do desenvolvimento dela para o futuro. O nosso paladar, ele é passível de treinamento, eu já falei isso para vocês em outros vídeos. E o paladar da criança, ele é um paladar infantil que precisa também ser treinado e estimulado. Se a criança não recebe esse estímulo, né, de experimentar novos paladares, de tentar com um temperinho diferente, um oréganozinho, um tomatinho junto, de repente outras ervinhas, é difícil que ela depois se acostume ou queira comer alguma coisa verde. Então eu acho que mudar a alimentação é um processo, tanto é pra gente que é adulto, quanto é pra criança. E esse processo aí tem que ser um processo alegre, tem que ser feliz, tem que ser com amor. E tem que começar com os pais, porque se não começa com os pais, a criança não vai repetir. A criança ela não aprende, aliás, a criança não, né? Ninguém aprende com aquilo que a gente fala ou obriga. A gente ensina através do nosso exemplo. Então, esse vídeo eu tentei fazer um panorama geral do que é conversado nas aulas, quando a gente aborda obesidade infantil, ou mesmo na consulta, quando a gente está lidando aí com uma família onde a criança está obesa e muitas vezes um dos pais também está obeso, ou até os dois. E assim, é um geralzão, mas para fazer a gente parar e refletir como que está a minha alimentação, como isso está se refletindo na minha família e o que eu posso fazer para ajudar a melhorar, mais do que ir no médico. É claro que ir no médico é importante para avaliar se já tem alguma consequência, para ver se não tem nenhum outro problema de saúde acontecendo ao mesmo tempo, mas mais importante do que isso é olhar para dentro e pensar: da onde está vindo esse comportamento alimentar do meu filho, ou enfim, do meu enteado, afilhado, a pessoa que eu cuido, né, a criança que eu cuido. Provavelmente deve ter algum reflexo da forma como eu estou me alimentando também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo, na verdade, sério, profundo, porque obesidade infantil é coisa muito séria.
E se vocês gostaram, não esquece de dar esse feedback aqui pra mim, dar o like. Se vocês tiveram alguma dúvida ou tiveram alguma pergunta, deixa aqui nos comentários pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. E se vocês acharem que mais alguém pode se beneficiar desse conteúdo, não esquece de compartilhar. Queria deixar um aviso para vocês que ao longo dessa semana vão ter mais 2 vídeos. Um falando sobre crianças vegetarianas e o outro sobre educação infantil com amor. Os 2 vídeos foram gravados com a doutora Laura Hanna, que é endocrinopediatra lá do Rio de Janeiro. E tá linda essa semana, tá tudo feito com muito amor, em homenagem ao Dia das Crianças e pra vocês, tá bom? Se você preferir, você também pode acessar todos esses conteúdos lá no nosso portal www.endocrinologiaparatodos.com.br. Tem um mini curso específico sobre a endocrinologia da criança. Bom, gente, então para concluir, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, muito obrigada aí pela audiência de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!